Olá você, tudo bem? Aqui é o canal Tio Flávio Salgados, o canal que propõe tirar a dor do salgadeiro. Mas nós queremos falar revisitar um assunto aqui que nós já falamos em um vídeo anterior. E aí a pergunta é o seguinte: por que eu devo montar a minha fábrica de salgados? Por que eu devo trabalhar e vender salgados? Eu quero dar aqui algumas razões muito importantes para você escolher esse negócio para o seu futuro. Se você quiser ter uma renda bacana ou se você quiser ter uma renda extra, então esse é o negócio para você investir, tá? Então eu quero dar aí 7 boas razões, tem mais razões, mas eu quero dar 7 boas razões para você iniciar a sua fábrica de salgado ou começar a trabalhar com salgado, tá? Como vocês já sabem em vídeos anteriores, aqueles que não sabem vou falar agora, eu não fui salgadeiro a minha vida toda, eu estou nesse ramo há apenas 2 anos e estou muito satisfeito de ter escolhido essa forma de negócio, tá? E por que eu estou muito satisfeito, tá? A primeira pergunta que me fazem agora é o seguinte: tio Flávio, é fácil fazer salgado? Tá? Então a primeira questão que eu quero colocar aqui. É fácil fazer salgado? Você que nunca trabalhou com salgado, foi difícil você aprender? Então a primeira razão é o seguinte, ó, não precisa ter um conhecimento muito elevado para você começar a iniciar a fabricação de salgado e a venda de salgado. É lógico que quanto mais você entende do seu negócio, melhor ele fica. Quanto mais você entende do ramo de atividade que você decidiu trabalhar e do produto que você decidiu fabricar, melhor esse produto vai ser desenvolvido, entendeu? Mas no meu caso, eu era consultor de varejo, não trabalhava nesse ramo de cozinha e tal. Agora eu estou aqui na minha salgaderia, na minha cozinha, aqui que eu gravo os meus vídeos, né? Mas eu precisei de poucas pesquisadas para me decidir entrar nesse negócio. Eu falei, opa, isso aí eu consigo, isso eu consigo. Embora eu não saiba fazer tudo de forma com excelência, mas eu consigo, tem material para que eu possa buscar, estudar e aprender, tá? Então a primeira coisa é o seguinte: não precisa ter esse conhecimento muito elevado. Se você nunca trabalhou com salgado, mas tem uma certa facilidade em lidar com a cozinha, esse é um negócio para você, tá? Existe muito material escrito, muito material no YouTube. O meu canal é uma fonte de conhecimento. Se você nunca trabalhou com salgado, eu falo mais do salgado feito na modeladora, mas o princípio é o mesmo, a massa é a mesma, tá? Então assim, ó, se eu aprendi a fazer uma massa de salgado assado, aquela massa de salgado assado, basicamente eu vou usar para todos os salgados assados. Se eu conseguir aprender a fazer uma massa de salgado frito, quase todos os salgados fritos eu vou usar a mesma massa. Então eu tenho que aprender a fazer a minha receita, dar o meu toque à minha receita, mas eu consigo aprender com facilidade. Existe material para isso, tá? Então assim, se eu sair do zero de conhecimento, eu consigo? Consegue. Você só tem que se dedicar, dar foco a estudar, a fazer os ensaios em casa, as receitas em casa, né? Você não vai conseguir tudo pronto, tá? Tem pessoas que às vezes me perguntam coisas assim que são insignificantes no processo, né? Insignificantes no processo. No aprendizado, no exercitar, na habilidade de fazer o salgado, você vai desenvolver esse conhecimento, tá? Então, se eu não sei nada de salgado, eu consigo montar o meu início? Sim, eu consigo. Tá? Eu consigo montar. Então esse é o primeiro motivo, tá? E eu coloquei ele como primeiro porque muitas pessoas estão em casa e perguntando o que fazer, né? Qual o ramo de atividade? Eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, não sei fazer aquilo outro. Então, fabricar salgado e vender salgado é algo que você pode fazer com conhecimento zero na coisa, tá? Se você começar do zero e começar a estudar e buscar o material, e como eu falei, existe um material vasto na internet para você aprender. Então a primeira razão aqui é porque é fácil. Eu não preciso ter conhecimento de causa para mim montar o meu negócio de salgado, pequeno ou grande, montar o meu negócio de salgado. Segundo,
Salgadinho, gente, é um produto de excelente aceitação. Todo mundo come salgado. Uns gostam, eu mesmo, eu gosto de todos os salgados, gosto principalmente dos meus salgados, mas eu prefiro o meu croquete de peixe, eu prefiro o meu quibe. Aonde tiver quibe, eu vou parar para comer, porque eu gosto demais de quibe, tá? Então outros gostam de coxinha de carne, coxinha de frango, gostam de risoles, mas todo mundo gosta de um salgado. Alguns gostam do salgado frito, alguns gostam do salgado assado, mas todo mundo gosta de salgado. Então assim, se você perguntar para uma pessoa, ela vai gostar. De um ou outro ela vai gostar. Então é um produto que tem excelente aceitação. Às vezes eu entro num ramo de atividade aonde eu trago para mim, ou trago para o mercado, um produto que nem todo mundo gosta. Mas salgado, todo mundo gosta. Pode ser uma variedade diferente. Por exemplo, às vezes a pessoa que não gosta de salgado frito porque é mais fitness, mas existem salgados que são dessa linha fitness mesmo, tá? Então todo mundo gosta de salgado. Segunda razão é porque esse é um produto de excelente, não é de boa aceitação não, de excelente aceitação. Se um não quer um salgado, mas ele quer um outro tipo de salgado, você consegue vender com facilidade. Só essas duas aí já matava a fatura e você já poderia decidir em começar, porque você não vai ter jogar seu estoque fora. Você vai produzir e se você tiver foco na venda, você vai vender. Terceira razão aqui. Existem vários modelos, vários modais de venda desse produto chamado salgado, tá? Talvez o mais campeão é aquele que a pessoa tem uma certa facilidade com venda, ele produz seu salgado, coloca ali numa vasilha e sai oferecendo de porta em porta. Eu conheço muita gente que vende muito salgado, faturam aí 3, 4, até 8 mil reais, produzindo salgado numa parte do dia e vendendo na outra parte, tá? Então existe vários modelos. O primeiro modelo é vender de porta em porta, vender no comércio, criar uma carteira onde você tem essa venda pessoal, você e o cliente, tá? Talvez esse seria o maior triunfo do vendedor de salgado. Existe o delivery. Eu não vendo de porta em porta, eu vendo mais pelo delivery. 85% das minhas vendas são através do delivery. Então, eu vendo pelo WhatsApp, eu vendo pelo Instagram, eu vendo pelo meu aplicativo, eu vendo pelo aplicativo de terceiro. Tem vários aplicativos aí, tem aplicativos como o iFood que te cobram uma taxa, mas ele tem um público que você não tem, então você vai vender por ele. Então, se eu estiver na minha casa, no meu apartamento, vendendo salgados, fazendo salgados, se eu colocar no delivery, se eu divulgar isso nas minhas redes sociais, para me vender em delivery, eu vou vender. Se eu tiver uma boa apresentação, um bom produto e uma boa apresentação, com certeza eu vou vender. Também tem as festas, né? Eu estava conversando com o maior lanchonete aqui de lanches da minha cidade. Ele esteve na minha salgaderia ontem, nós pudemos bater um bom papo, tá? Então ele vende muito lanche, né? E uma das coisas que ele falou é o seguinte: cara, só que eu não vendo lanche para evento, eu não vendo lanche para festa. E você tem essa oportunidade de vender em grande quantidade para uma festa, em grande quantidade para um evento. Então tem esse terceiro braço, terceiro modo de venda que você consegue fazer também a partir da sua casa. As pessoas vão te procurar se você fizer uma boa divulgação e aí você vai vender por quantidade, tá? Você também pode vender através de revenda. As pessoas querem vender salgado, mas não querem fazer porque realmente dá um trabalho danado. Se você se dispõe a produzir o salgado, vai ter alguém que queira comprar para vender também. Mas você pode atender uma lanchonete, você pode atender um bar, você pode atender um restaurante. Então, se você produzir para revender, isso é bacana. Eu tenho um rapaz aqui, inclusive eu não faço assado, então eu pego dele quando há necessidade. E basicamente ele trabalha disso, vendendo para revenda, vender para outra pessoa vender, e ele ganha uma quantidade, ele ganha bem com isso,
daí ele não vende para o consumidor final, mas ele vende para outras pessoas revenderem. Então, revenda também é um bom braço de venda desse salgado. Vender congelado para as pessoas terem em casa, deu vontade de comer um salgado, eu vou lá na minha geladeira, no meu freezer, tiro, eu mesmo frito, eu mesmo asso, e ali está o salgado prontinho ali. Então, braço que também você pode atuar. Eu conheci muitas pessoas que faziam só risoles, tá? Risole de carne, risole de pizza, risole de frango, montavam uma bandejinha, né, não frito, congelavam, e aí saíam pro mercado, pro comércio, e ele vendia 1, 2, 3 bandejinhas, e em pouco tempo, algumas horas só de venda, ele já tinha vendido todo o seu estoque, tá? Então, assim, e tem gente que não frita um salgado, vende só congelado mesmo, e aí ele tem um público que liga para ele, ó, manda aqui tantas bandejas, manda tantos saquinhos aí. Então, é uma modalidade também de venda. E tem outra, existem pessoas que montaram a sua fábrica de salgados, e hoje só atende em atacado, só vende em atacado. Então tem o seu caminhão, tem as câmaras frias lá para fazer distribuição em toda a região. Salgado congelado para fazer distribuição em toda a região. Aí atende supermercados, atende panificadoras, tá? Então tem vários braços. É o terceiro, então é o seguinte, eu consigo várias modalidades de venda. Quarto, eu posso fazer a partir da minha casa. Eu não preciso ter um ponto de venda, alugar um local para me fazer minha fábrica. Existem salgadeiros que moram em apartamento, tem lá as suas coisas lá no apartamento. Se eles fazem manualmente ou fazem a máquina, mas eles fazem lá no apartamento. Depois saem de lá e saem para vender ou vendem no delivery, né? Onde tem um entregador que vai fazer. Então eu não preciso ter um ponto. O ponto é minha própria casa. Eu não preciso ter um espaço. Aqui eu estou na minha casa, a minha fábrica está na minha casa. Eu tenho um espaço que eu criei aqui, que tem 2,5 de largura por 7 de comprimento. Pequenininho. E aqui eu tenho 2 freezers, uma geladeira, uma mesa de inox, uma bancada. Eu tenho a minha modeladora, a minha empanadeira, eu tenho a minha maceira, pia, tudo nesse espaço. Tá? Então, eu preciso de um espaço pequeno e principalmente, que é o quarto aqui, quarto ponto importante, minha casa, tá? Eu posso trabalhar da minha própria casa. 5, é um negócio que pode ser escalonável. Hoje eu vendo, quando eu comecei, gente, e eu já tinha comprado as máquinas, mas as máquinas não chegaram, então eu fiquei meio agoniado e comecei a fazer manualmente meu salgado. Então era eu, meu enteado e a minha esposa, sentávamos pela manhã aqui e produzíamos 500, 600, chegamos a produzir 800 manualmente, fomos para 1.000 salgados e tudo que nós produzíamos no dia, eu vendia à tarde, até à noite. Eu abri um delivery lá e daqui a pouquinho já não tinha mais salgado, eu tinha que vender, acabou a coxinha, eu só tenho o quibe, não, manda o quibe mesmo. Então as pessoas mesmo não podendo receber sortido, eles queriam. Mas aí chegou minha modeladora, e aí eu tive uma capacidade de produção grande e à medida que cresceu a minha capacidade de produção, cresceu também a minha demanda, cresceu também a minha venda. Tá? Eu abri numa época muito boa, que foi da pandemia, né? Onde a gente estava preso em casa, só sabia comer mesmo. Então foi muito bom para mim. Então é um negócio que tem escala. Eu posso hoje vender 1.000 salgados por dia, posso vender 400, 300 salgados por dia, 200, vou vender uns 100 por dia, mas daqui a pouco eu estou vendendo 2.000, 3.000 salgados por dia. Então, à medida que eu invisto na minha fábrica, eu compro equipamento para investir na minha fábrica, ela vai crescer. E note, esse rapaz que eu estava conversando a respeito de lanche, ele desconhece, eu também desconheço, né, nesse sentido. Não existe uma máquina que prepara lá o hambúrguer. Para até o hambúrguer prepara, mas faz o lanche pronto. Não existe um maquinário para dar essa escalabilidade, esse grau de escala de produção para algumas coisas. Por exemplo, pizza você faz uma a uma. Lanche se faz um a um. O salgado, você consegue fazer em poucas horas 3.000, 4.000 salgados, porque tem um maquinário que aumenta essa escala de produção muito, tá? Então existe um equipamento que faz isso. Então na venda de salgado, eu consigo ter esse equipamento.
Em outra atividade que eu tenha, talvez eu não consiga, tá? Talvez eu não consiga, mas na venda de salgado eu tenho o maquinário que dá uma proporção muito maior na minha produção e aí eu consigo aumentar também as minhas vendas, tá? Vamos pro sexto então. Você vende, tem liquidez, tem dinheiro na mão, você vende à vista, tá? Na minha salgaderia eu não vendo fiado, eu fico até agoniado quando alguém lá libera um fiadinho, né? Eu fico agoniado, porque nem para amigo eu não vendo, né? Por quê? Porque vira um mau costume, mas eu não preciso falar que eu não vendo fiado, as pessoas já acostumaram, tá? Então hoje tem um tal de Pix, que é pagamento à vista, tem cartão, tem facilidades, cada um tem uma maquininha, né? Hoje, se você quiser, tudo que você quiser fazer, ser um cabeleireiro, ser um manicure e tal, tem hoje a maquininha de cartão para você receber, né? E as pessoas pagam em dinheiro, tá? Então, assim, o que eu vendo no dia, eu recebo no dia, mesmo que seja cartão, o banco que eu escolhi cobra uma taxinha muito pequenininha para me antecipar, então, no outro dia ou no mesmo dia eu já tenho o material para comprar novos insumos para produzir e multiplicar, então, a minha venda, tá? Então, só disso aí já mata a fatura também. Se eu for vender roupa, eu tenho que parcelar em 3, 4 vezes. Se eu for vender móveis, eu tenho que parcelar. Se eu for fabricar móveis, eu tenho que parcelar, porque é um montante muito grande. O salgadinho, não. Eu fabriquei, eu vendi, eu recebi e eu já consigo vender e vender, comprar novamente para produzir e para vender. Então, assim, eu consigo receber à vista, tá? E o último é porque ele tem uma margem muito boa. Se eu montar um comércio, e eu trabalho com supermercados, trabalhava com supermercados, provavelmente agora eu vou voltar a ser consultor de varejo novamente, e aí eu vou trabalhar com supermercado. Para você ter um supermercado, ou um mercadinho, ou uma mercearia, por menor que ela seja, você tem que ter um estoque 30 vezes maior que a tua venda diária. Eu tenho que comprar uma caixa com 24 para me vender 1 por dia, 2 por dia, né? Eu tenho que comprar uma caixa com 12 para me vender uma a cada 2 dias, né? O salgado não. O salgado é eu que vou produzir. Eu vou comprar a matéria-prima e vou transformar em produto de venda. Eu vou fazer a transformação. Então eu compro a farinha, eu compro a margarina, eu uso a minha água, né? Então, e aí eu vou transformar no produto pronto, tá? Você consegue, assim, eu tô colocando aqui em média, tá? Eu tô colocando em média. O meu salgado de 20 gramas, ele custa, o custo de produção dele, em média, é R$15. Existem salgados mais baratos, existem salgados mais caros, mas a média é R$15. Eu consigo multiplicar isso aí e vender por R$58, R$60. No meu caso aqui eu vendo por 58, meu concorrente vende por 60, 65, olha só, saiu de 15 para 60, 65, então a margem é muito boa. É lógico que existe um custo de operação envolvido aí também, não é toda essa margem que você tem, mas você consegue pegar uma matéria-prima que custa R$15 e transformar, você vai transformar, não tem um atravessador, não tem um revendedor, você vai transformar ela num produto que vai custar R$58, R$60. Olha só, que bacana, né? Toda vez que eu sento ali na minha máquina para produzir, hoje eu produzi, enchi o freezer que faz o congelamento, né? E ali tem 4.000 salgados. Eu já consigo imaginar quanto que daria 4.000 salgados. Eu tenho tanto de estoque, que eu produzi esse estoque. Aí eu peguei 2 fardos de farinha e mais alguns componentes e transformei em 4.000 salgados. Você viu que tem uma margem muito boa, tá? Então, assim, essas são as razões que você precisa ter para você escolher montar uma fábrica de salgado. Você pode montar uma fábrica de salgado onde você vai fazer manualmente, tá? E aí a sua venda vai ser pequena, mas à medida que essa clientela vai aumentando e a demanda vai aumentando, você pode investir em equipamento e maquinário como eu investi, e aí pode escolher talvez a Consultomac como o seu fornecedor. Eu deixo sempre no final do vídeo aqui o link da Consultomac para você saber a respeito do equipamento, a respeito de preço, conversar direto lá com o pessoal da indústria. Então você pode escolher, você pode aumentar, mas você pode começar na sua casa, tá? Fazendo só risoles. Vamos imaginar que você queira fazer só risoles de 20 gramas, só risoles de 30 gramas.
pode ter certeza que você vai vender bem, tá? Então, quais os motivos? Primeiro, não precisa de ter um conhecimento muito grande sobre o assunto. Se você nunca trabalhou, mas se você tem desejo, garra e foco para aprender, então você vai conseguir. 2, é um produto de fácil aceitação. Todo mundo come o salgadinho, todo mundo gosta do salgadinho. Gordinho que nem eu gosta muito mais ainda, tá? 3, você pode criar, existe vários modelos de venda, você pode escolher um modelo ou pode escolher todos os modelos para você vender a sua produção. 4, você pode fazer da sua própria casa, tá? Você não precisa alugar nada, você faz da sua própria casa ou apartamento. 5, é um negócio escalável. Hoje você vende pouquinho, mas daqui a pouquinho você pode vender muita coisa, porque existe maquinário para que isso aconteça. É um ramo de atividade que existe maquinário para que você consiga multiplicar por muito a sua produção. Lembra que eu fazia 800 salgadinhos e suava para fazer? Hoje, em 3 horas, eu faço 4.000 salgados. Não faço mais porque eu não tenho capacidade de armazenagem aqui para congelamento. Quando eu comprar o meu ultra congelador, aí sim eu vou fazer muito mais salgados. Tá? 6, você vende à vista, em dinheiro, você tem liquidez, você tem dinheiro no bolso todos os dias. E você não precisa pegar empréstimo ou comprar fiado a sua matéria-prima. Você tem dinheiro para comprar. E o último tem uma margem excelente, excepcional. Você consegue transformar matéria-prima em produto pronto, que dá uma margem muito boa, sem atravessador. 7 razões para você montar a sua fábrica de salgados, para você vender salgados. Espero que eu tenha contribuído com a tua vida, porque isso pode mudar a tua vida. Você já tem um emprego, já tem um salário, agora você pode multiplicar a tua renda através da fábrica de salgados. Se você gostou, então deixa seu like lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Acione o sininho lá para você receber notificação dos nossos vídeos, que são informativos, tá? Eu tenho vídeo de receita, vídeo de como mexer com as máquinas, por que comprar as máquinas, por que escolher uma máquina certa ou não escolher a outra, tá? Então eu tenho vários vídeos lá que podem te ajudar. Tá bom, gente? Grande abraço.